Olá, meus caros, tudo bem? Vamos começar aqui a explicação de radiciação de números racionais, tá? Vou resolver com vocês as suas experiências, página 39. Um artista vende suas telas calculando o preço da seguinte forma: R$15 por decímetro quadrado de área pintada, mais R$100 da moldura já colocada. Sabendo que sem a moldura a tela mede 81 decímetros quadrados, como o pintor calcula o preço de venda? Qual o valor dessa tela emoldurada? Então vamos lá, meus caros. Então, pelo enunciado, ele fala que cada decímetro quadrado custa R$15. Eu sei que a tela, sem contar a moldura, tem 81 decímetros quadrados. Então, eu vou multiplicar. Vou pegar 81 dm quadrado, vou multiplicar pelos R$15. Tudo bem? Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 81 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Mais 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. Fazendo o somatório aqui, vai dar 5, 1, 4 com 8, 12. Então, vai dar R$1.215. Então, ele fazendo a conta aqui, pessoal, o 81 vezes o 15, eu vou encontrar R$1.215 que ele vai cobrar por essa tela, tudo bem? Só que daí ele fala para você, mais o valor da moldura. Quanto que é a moldura? R$100. Então, eu vou somar com 100. Então, eu vou pegar 1.215 e vou somar com mais 100. Então, vai ser 5, 1, 3, 1. Então, ele vai pagar R$1.315 por essa pintura, ok? Na letra B, ele fala a seguinte coisa. O pintor tem outra tela para vender por R$1.060. Quais são as dimensões, sabendo que a moldura quadrada tem o mesmo comprimento da tela? Então, pessoal, como que a gente vai fazer agora? A primeira coisa, pessoal, que eu tenho que pensar aqui é, já está incluso a moldura, tudo bem? Então, isso aqui já está o valor com a moldura. Então, eu vou tirar o valor da moldura. Pelo enunciado, a moldura é sempre R$100. Então, eu vou pegar o 1.060 e tirar R$100, porque é o valor da moldura. Vai me sobrar 960. Tá? Então, R$960 é pelo valor da tela. Se eu pago R$15 por decímetro cúbico, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 960 por 15, porque daí eu vou encontrar o tamanho da tela quadrada, ok? Então, vamos lá, aqui, vou pegar 960 e vou dividir por 15, certo? Então, ó, vou na tabuada do 15 é 6. 6 vezes 15 dá 90. 96, tiro 90, sobra 6, abaixo 0. 60, tabuada do 15 é 4. 4 vezes 15, 60. Para 60, nada. Então, eu descobri que a minha tela quadrada, ela tem 64 decímetros quadrados de área. Como que eu vou encontrar agora, pessoal, a dimensão do lado aqui? Como é que eu vou descobrir a dimensão do lado? Perceba que é um quadrado, tudo bem? Então, se eu elevei, se eu tivesse, vamos supor que eu chamar esse lado de x e aqui de x, para eu calcular a área disso aqui, eu faria o quê? Eu faria x vezes x, ok? Que daria 64. Se eu fizer x vezes x, estou multiplicando 2 vezes a mesma coisa. Então, eu posso dizer que é x ao quadrado, ok? X ao quadrado. Então, eu sei que algum número elevado ao quadrado dá 64. Então, eu sei que se eu multiplico x vezes x,
da x ao quadrado, porque eu estou repetindo duas vezes a mesma coisa. Que nem eu falava, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó, 2 vezes 2. Se eu quiser reescrever como potência, é 2 ao quadrado, porque eu repeti duas vezes. Ah, se eu quiser escrever 3 vezes 3, estou repetindo duas vezes, é 3 ao quadrado. Ah, e se eu estiver multiplicando por y, y vezes y, não é duas vezes a mesma coisa? Então é y ao quadrado, ok? Então quer dizer que eu elevei ao quadrado. O que é o contrário, pessoal, do quadrado? Eu sei, por exemplo, que para desfazer o quadrado, eu tenho que tirar uma raiz quadrada. Então, o que eu faço aqui? Eu faço raiz quadrada do quê? Do 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Por que a raiz quadrada de 64 é 8? Porque 8 ao quadrado é 64. Então, a nossa resposta aqui, pessoal, a dimensão da nossa tela é 8dm por 8dm, ok? Tudo bem, meus caros? Então, para descobrir uma coisa que está elevada ao quadrado, uma área ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. E é isso que a gente vai ver agora. Raiz quadrada de número racional. A gente já trabalhou, pessoal, com raiz quadrada de número inteiro, né? Só que agora a gente vai entrar em raiz quadrada de número racional. Agora vai incluir as frações também. Anteriormente a gente não trabalhava com fração, só número inteiro bonitinho lá, certo? Então o que acontece, ó? Vamos trabalhar aqui com a raiz de 1/9. Então vamos lá, ó. Como que eu calculo a raiz de 1/9? Eu vou pegar o 1/9, certo? Então eu vou fazer, ó, raiz quadrada de 1/9. Tudo bem? Eu posso, pessoal, pensar da seguinte forma, ó, raiz da divisão é a divisão das raízes. Então eu posso colocar raiz de 1 sobre raiz de 9. Quanto que é a raiz de 1? 1. Quanto que é a raiz de 9? 3. Por que que é 3? Por que que é 1 e por que que é 3? 1 ao quadrado é 1. E 3 ao quadrado é 9. Ok? Então, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, resolvendo aqui, pessoal, o que que acontece? Eu sei que a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Por quê? Porque o 1/3 ao quadrado é 1/9. Ok? Mesma coisa aqui, pessoal. A raiz cúbica de 64. Como é que eu vou fazer a raiz cúbica de 64? Mesma coisa, de 1 sobre 64. É 1 sobre 64, tudo bem? Então eu vou pensar da seguinte forma. Raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 64. Então eu tenho que pensar que número é elevado ao cubo que dá 1. É 1 mesmo. E que número que é elevado ao cubo vai dar 64? É o 4. Então, raiz cúbica de 1 sobre 64 é 1/4. Por quê, pessoal? Porque se eu elevar, ó, 1/4 ao cubo, eu faço, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Então, a raiz cúbica de 1 sobre 64 é 1/4, porque 1/4 ao cubo é 64, ok? A mesma coisa, pessoal, acontece para números que são com vírgula, tá? A ideia vai ser a mesma, tá bem? Então vamos lá, ó. Pensa aqui comigo, pessoal. 0,36. Olha a ideia que você vai ter para resolver. Como eu estou elevando ao quadrado, pessoal, quer dizer que eu multipliquei duas vezes o número, certo? Porque é raiz quadrada. Então, eu esqueço a vírgula, ó, e penso, qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Então, se é 6, então se a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Por que, professor, que é 0,6? Ó, porque eu não estou multiplicando. Por quê? Porque eu sei que 0,6 ao quadrado é 0,36. Ok? Porque eu estou multiplicando duas vezes esse número aqui. Então, faria 0,6 vezes 0,6. Quantas casas depois da vírgula? Uma aqui, duas. Olha o nosso resultado, duas casas depois da vírgula, ok?
Então, raiz quadrada de 0,36 é a mesma coisa que você pensar na raiz quadrada de 6. De 36, tudo bem? Dá 6. No caso aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou ter uma casa depois da vírgula aqui. Se eu tenho duas dentro da raiz, eu tiro uma fora da raiz quando é raiz quadrada, ok? Olha outro exemplo ali, pessoal. Ó. Raiz cúbica de 0,08. Então você tá aqui, ó. Raiz cúbica de 0,008. Tá? Olha como é que você pode pensar aqui, ó. Qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 0,08 é 0,2. Professor, mas aqui ó, tem 3 casas depois da vírgula. Porque aqui é elevado ao cubo. Então, se eu tenho elevado ao cubo 3 casas depois da vírgula, é uma só o nosso resultado ali. Por quê, professor? Porque se eu elevar 0,2 ao cubo, eu vou encontrar 0,008. Por quê, professor? Porque seria 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. São 3 vezes a multiplicação. Então, eu tenho, uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. É o que está aqui, ó. 1, 2, 3 casas depois da vírgula, tá? Então, raiz cúbica de 0,08 é 0,2. Por quê? Porque 0,2 ao cubo é 0,08. Ok, meus caros? Pessoal, toma cuidado com algumas coisinhas, pessoal. Raiz quadrada de um número racional é um número racional elevado ao quadrado, que resulta o número inicial. É o que eu já estou propondo aqui para vocês. Raiz quadrada de um nono é 1/3, porque 1/3 ao quadrado é 1/9, ok? Raiz cúbica de um número racional é um número racional elevado ao cubo, que resulta no número inicial. Então, raiz cúbica de 1 sobre 64 é 1/4. Por quê? Porque 1/4 elevado ao cubo é 1 sobre 64, ok? Os números racionais negativos não possuem raiz quadrada, pois todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, pessoal, toma cuidado. Não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada. Então, isso aqui não existe, pessoal. Raiz quadrada de menos 1/8 não existe, raiz quadrada não existe. Ela não pertence aos racionais, ok? Não existe raiz quadrada, mas existe raiz cúbica, tá? Então, existe raiz cúbica de um número racional, negativo, ok? Mas não existe raiz quadrada. Por que, professor, existe a raiz cúbica? Porque, raiz cúbica de menos 1/8 é igual ao quê? É igual a menos 1/2. Por quê, professor? Porque, olha, presta atenção aqui comigo, Pois meio ao cubo é igual a 1/8. Porque, vai ficar meio, menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio, Tá? 3 vezes. Menos com menos mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1/8. Então, existe raiz cúbica de número negativo, mas não existe raiz quadrada. Ok, meus caros? Espero ter ajudado e até a próxima.